pessoas lindas e maravilhosas, eu hoje estou aqui para falar sobre o final de The Vampire Diaries. No, I can't. Ora bem, então, eu não posso deixar de falar sobre #Activity Memories, ou seja, a minha primeira memória de Vampire Diaries foi o primeiro episódio que eu vi, estava a passar na RTP num domingo à tarde, tipo, liguei a televisão e apareceu The Vampire Diaries. E foi o episódio do Masquerade Ball, ou seja, o episódio 7 da segunda temporada. E eu lembro-me que fiquei do tipo, mas quem é esta? Que agora está na festa, mas depois está em casa, mas elas são a mesma pessoa, mas eu não entendo. E depois também aparecia tipo Damon Salvatore, e então, pronto, depois a Catherine, eu tipo, wow, that's a villain. E então eu simplesmente adorei, eu adorei aquele episódio, ah meu Deus do céu, pronto, ok. Então, depois eu fui investigar um bocadinho, então comecei a ver Vampire Diaries. Então é assim, na primeira temporada é tudo inocente, minha Nossa Senhora, Mystic Falls é a cidade mais inocente à face da Terra. Segunda temporada é tipo The Year of the Cat, não é? Porque a Catherine Pierce volta, ela é tipo uma grande vilã, então... Ai, a Catherine, então pronto. Depois, na terceira temporada, é a temporada dos originais, em que eu tipo, claro, relaxa, e então, pronto, são mesmo os vilões, mas nós não conseguimos deixar de os amar, e então existe também o spin-off, The Originals, que aparece também na terceira temporada, e então, pronto. Ok. Quarta temporada, aquela temporada, sabem? Aquela temporada. Vocês lembram-se? The Cure. Alina has the cure, Catherine has the cure, Jeremy has the cure, Rebecca has the cure, Damon has the cure, everybody had the cure. Toda a gente falava sobre The Cure. E então, minha Nossa Senhora, que temporada chata que foi aquela, minha Nossa Senhora. Mas a quinta temporada foi a temporada das doppelgangers. Era doppelganger em tudo que era sítio imaginário, minha Nossa Senhora. Era o Silas, era o Stefan do século XXI, era a Tatiana, era a Catherine, era a Tamara, era a Elina, era... Ah, minha Nossa Senhora, foi só doppelgangers aquela temporada. Na sexta temporada aparecem os Heretics e aquela família toda, da mãe do Salvatore, e quer dizer, foi uma temporada bastante ok. Sétima temporada foi aquela temporada de tipo, bem, e agora não temos a Lena Gilbert, o que é da nossa vida, o que é da série. E eu tenho que dizer que eles fizeram um trabalho fenomenal com a série, mesmo sem a Lena Gilbert. Portanto, mesmo sem Nina Dobrev, eles sempre tinham a Lena Gilbert alguns mencionada. Então eu acho que isso também foi muito importante. E a oitava temporada foi, sem dúvida nenhuma, o desespero total. Porque com a promo da oitava temporada veio também a mensagem toda do elenco a dizer que ia ser a última temporada. É outra vez um daqueles momentos. I can't. Portanto, o que eu tenho a dizer é que todas as personagens tiveram uma trajetória bastante boa, assim, todas no geral, e eu tenho que dizer que eu gostei bastante do final desta série, porque não parece, mas eu acompanho Vampire Diaries há 7 anos e é muito emocional ver o fim desta série, porque eu cresci com a série, eu vi a série durante 7 anos, eu falava sobre a série, eu conheci pessoas por causa da série, eu viciei pessoas na série, e fecha-se um ciclo. E pronto, por exemplo, quando a Elina e a Caroline foram para a universidade, foi o mesmo ano em que eu entrei na universidade, e então é assim, tipo, tudo muito emocional, porque eu também cresci com estas personagens e então elas também de alguma forma moldaram quem eu sou hoje, viciada em Vampire Diaries. Mas, enfim, pronto, eu chorei litros no último episódio, foram 3 lenços de papel ao ar, eu estava inchada, vermelha, cheia de lágrimas e eu também solucei bastante no último episódio. De maneira que eu estou triste pelo fim da série, mas também por outro lado eu estou bastante feliz com este último episódio, porque eu acho que realmente
foi uma das melhores maneiras de se realmente acabar com Vampire Diaries, e não houve pontas soltas, houve finais felizes, outros não tão felizes, outros que acabaram, mas eu acho que todas as personagens acabaram no momento em que tinham que acabar e tudo acabou no momento em que tinha que acabar. E então, assim, eu sem spoilers, pronto. E então, pronto, eu vou ter saudades de The Vampire Diaries, mas está na Netflix, portanto eu posso ver e rever as quantas vezes que eu quiser. Talvez não tão brevemente, porque este episódio realmente ainda está muito marcante na minha cabeça, mas eu adorei. Então, agora vamos falar sobre o último episódio, e atenção que vem aí spoilers. Então, vamos falar já daquele momento ali que apareceu logo na segunda ou terceira cena, que foi a Elena acordou. Despertou a Elena Gilbert, mas sabe o que é? Eu vi a prom e eu pensei, meu Deus, é a Elena, mas depois também vi aquelas teorias, não é a Elena, é a Catherine. E eu quando vi a cena, eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha aquele feeling de não é bem a Catherine, eu não acho que seja a Catherine. Em primeiro lugar, como é que a Elena Gilbert saía daquele caixão que deve estar aí para aí, sei lá, 1,5 m de altura, e ela está de saltos e tudo, eu achei aquilo tudo, não sei, não percebi a cena, e de repente o Damon percebe, deita a Elena no chão, barra Catherine, não é? E ela tipo, au, rude, eu tipo, Catherine is back! Eu, tipo, acho que não houve maneira melhor de trazer a Catherine de volta do que a Catherine a imitar a Elena Gilbert. Porque a Catherine fazia isto, tipo, tantas vezes. Ela, tipo, ilusionou-nos, tipo, milhões de vezes. A ser a Elena, mas no final era a Catherine. E então... Enfim. E eu digo, ai meu Deus, Catherine is back, Catherine is back, Catherine is back! Então, depois ela diz... eu tinha ali o Kate na palma da minha mão, porque é que vocês acham que ele queria vocês, é porque eu vos queria, ou sei o que, eu digo, então, Catherine, é um plano de A a Z e nada falha. Pronto. E então eu realmente, eu adorei, ai meu Deus, Catherine is back, the cat is back. Mas também há uma cena muito emocional que é o Damon e o Stefan lá naquele túnel, não sei de onde, e enfim, foi mesmo aquela cena, tipo, you're my brother, no, but you're my brother, bro. E eu do tipo, I love you too. E do tipo, you're my little brother, you're my big brother. É mais um daqueles momentos de novo, não é? Pois é. No, I can't. E então eu tenho que dizer que aquilo foi realmente aquela última cena, do tipo, eu estava a ver a cena e eu estava a pensar, este é o único momento em que eu vou ver os irmãos Salvatore de novo. É a última cena dos irmãos Salvatore. E foi, minha Nossa Senhora, foi bastante emocional, porque é do tipo, os irmãos Salvatore estão sempre lá, desde o primeiro episódio, e eles tiveram tantas discussões e reuniam sempre de novo, e houve momentos em que nenhum tinha esperança no outro, mas naquele momento foi digno dos Salvatore, não há mais nada que eu possa dizer, e eu tenho que dizer que eu fiquei bastante emocional com a cena, pronto. Mas emocional fica com aquela cena em que o Stefan e a Elena encontram-se outra vez na escola, e o Stefan começa a explicar o que é que ele fez, e eu estou com um lenço de papel na mão, estou a soluçar, estou a chorar, e estou a dizer, no, e depois, bam! Stephanie's dead. No, I can't. Stefan morreu. Eu não acredito. Porque eu naquele momento, eu até fiquei surpreendida comigo mesma, porque assim, eu nunca fui muito Stalina. Eu fui Stalina quando já havia Delina. Então pronto. Mas eu nunca pensei que eu tinha... eu gostava tanto do Stefan como naquele momento. Eu nunca tinha notado que eu realmente importava-me imenso com o Stefan. E Stefan is dead. Stefan morreu. E então, pronto. Enfim, então foi mesmo
foi aquele momento, e Nossa Senhora, e foi um momento I can't, e foi aquele momento depois também começaram a tocar a primeira música em que apareceu no primeiro episódio, que é aquela música em que a Elina convida o Stefan a entrar, eles ficam a falar durante horas, e é do tipo, é o começo da história, é o começo da Stelina, e foi tão emocional voltar a ouvir aquela música e lembrar-me precisamente qual é que foi a cena em que aquilo aconteceu e voltar outra vez para as memórias todas atrás e é do tipo, minha Nossa Senhora, mas que história é esta? Mas o que é que aconteceu durante estas últimas 7 temporadas em que é do tipo, uma trajetória tipo imensa no Stefan e na Elina e eu realmente, eu achei que a Elina entendeu o Stefan e é impossível não entender o Stefan, mas come on Stefan, come on, não é? Quer dizer, estava eu ali já a pensar, pronto, Caroline já foi ao lar durante pelo menos os próximos 80 anos e depois, afinal, o Stefan morreu. Então pronto, eu estava a ficar um bocadinho já Caroline e depois o Stefan morreu. O Stefan, é do tipo, o Stefan é do tipo, um dos personagens principais da história morre. Como é que isto é possível? E foi o Stefan. O Stefan foi a primeira morte do episódio. E depois da morte do Stefan veio o funeral do Stefan e lá vou outra vez soluçar e chorar e dizer I can't. Yeah. E ver ali tipo friend, husband, brother é a vida do Stefan e realmente não podemos dizer que ele realmente não viveu, porque ele viveu, mas custa muito dizer adeus permanente ao Stefan. Então custou muito. Depois, outra das personagens que eu quero falar é a Bonnie. A Bonnie Bennett. Desde o primeiro episódio em que ela pensava que era vidente, até este último episódio em que ela realmente conseguiu quebrar o feitiço do Kai. Oh, minha nossa, que trajetória enorme para ela, tipo com o Jeremy e depois com o Enzo e é do tipo, eu lembro que eu comecei a shippar a Bonnie e o Jeremy quando o Jeremy não era o Jer Bear, era só o Jer e é do tipo, e o Bon era só a Bon e então, enfim, eu comecei a shippá-los logo daquele episódio que eu vi, aquele Masquerade Ball, comecei logo a shippá-los naquele momento, mas enfim, é do tipo, gosto tanto da Bonnie e depois o Jeremy também apareceu e então é o roller coaster of emotions, my dear. E então, enfim, foi bastante interessante ver como a Bonnie também conseguiu evoluir, especialmente nestas últimas 2 temporadas, com o Enzo também. Eu acho que eles os dois realmente, a trajetória dos dois personagens evoluiu imenso quando eles se conheceram e eu acho que foi um chip muito bonito de se ver também. Então, pronto. Depois, as últimas 2 cenas finais é onde tudo realmente termina onde tinha que terminar. E eu gostei bastante, por exemplo, da Caroline, gostei bastante também do Bonnie, ela investir em si, porque a Bonnie foi uma das personagens mais altruístas destas últimas 8 temporadas, em que ela fazia tudo por todos, mas nunca tinha um minuto de paz, coitada da rapariga. E então eu acho que isso realmente foi bastante interessante de se ver. E depois aquele momento da Caroline também, que ela recebe o cheque do Klaus e tipo, eu não sei quanto tanto é que aquilo se passou, mas Klaus is back e com um cheque chorudo, minha Nossa Senhora, quantos dólares é que ele deu lá à Caroline? Quantos? Pois, eu não sei, já perdi a conta, mas eu tive a ouvir o cheque e eu Klaus! E então pronto, e depois ele diz outra vez lá however long it takes, e eu digo, meu Deus, Caroline, all the fields. Então pronto, porque nós sabemos que no fundo Klaus e Caroline é tipo endgame, não é? Agora, especialmente que o Stefan já não está entre nós, mas enfim. E então eu também gostei bastante, tipo, eles colocarem o nome da escola como Salvatore e eu achei interessante o Damon ter ficado com a cura. Até porque, não sei bem explicar, foi algo inesperado. Por exemplo, eu pensei que o Damon era um daqueles personagens que nunca iria tomar a cura. Eu achava que a Caroline, por exemplo, ela teria mais possibilidades de tomar a cura do que o próprio Damon. Mas eu também acho justo porque ele assim conseguiu viver com a Elina, tipo,
tudo certinho e então pronto. E depois aquelas cenas finais entre os dois, eu digo, se vocês virem, a Lina Gilbert, ela não teve muito diálogo com todas as personagens, mas eu acho que realmente naquele momento em que ela fica a narrar o que é que aconteceu, mais ou menos, pronto, experiências de vida, e depois vê-se ali o anel, todo lindo e bonito, e depois ela já não o vê, e depois vê a Jenna. E é do tipo... E então eu acho que isso foi bastante interessante, porque... Então, é assim, já não vimos mais a trajetória do Stefan, mas vimos a trajetória futura da Caroline, e também vemos o fim da Elena e do Damon e a juntarem-se com os seus entes queridos. Então eu acho isso realmente... Eu fiquei bastante feliz com isso. E então é isso. E depois tive a Jenna e os pais da Elena, e depois o Damon reencontrou-se com o Stefan, e então eu acho que ficou tudo muito mais... Foi mesmo fechar um ciclo, e então eu estou bastante feliz com o final, porque pronto, é assim, nós não vimos a vida da Elena e do Damon, mas nós vimos tipo o início da vida deles juntos e depois também vimos o fim. Então eu acho que isso depois, o in-between, portanto o que está ali no meio, pronto, é fruto depois da nossa imaginação, e podemos imaginar se eles tiveram filhos ou não, se eles afinal arranjaram um cão ou um gato, onde é que eles ficaram a morar. Bem, na casa do Salvatore não foi de certeza, na casa da Elena está queimada, onde é que eles foram morar em Mystic Falls, eu não sei. Mas enfim, então olha aí a questão, pronto. E o Matt, oh por Matt, eu não mencionei o Matt uma única vez aqui, upsi, nem o Alaric, nem o Matt nem o Alaric, mas eu tenho que dizer que eu gostei bastante mais da trajetória do Alaric do que do Matt, mas eu acho que os dois ficaram, o final dos dois foi bastante feliz para eles, porque eles ficaram a fazer o que eles queriam da vida deles. O Matt ficou tipo lá o xerife lá de Mystic Falls, e o Alaric ficou com as filhas dele, e começou também a construir tipo a Salvatore School ou algo assim. Levem-me para a Salvatore School, please. Mas eu acho que ficou... Os finais deles tiveram a ver com as personagens, e então acho que isso também é muito importante. E por fim, podemos dizer que de todos, só a Caroline é que vive para contar a história, não é? Porque a Elena morre, o Stefan morre, o Damon morre, o Alaric morre, as miúdas vão morrer eventualmente, o Matt morre, o Enzo está morto, a Bonnie há de morrer. Só a Caroline é que vive mais séculos para poder contar a história sobre Mystic Falls. Então eu acho que isso também é muito fofinho, porque é do tipo, Caroline era uma personagem que desde o primeiro episódio era super irritante, toda a gente queria que ela morresse, e de repente ela, puf, tornou-se vampira. Ela tornou-se esta personagem super altruísta, super amiga das outras pessoas, e eu acho que ela realmente é aquele tipo de personagem que é do tipo, opá, quando eu crescer quero ser a Caroline, não é? Porque, pronto, ela realmente tem uma trajetória tão bonita e ela cresceu tanto, e realmente é uma daquelas personagens que vai viver para contar a história, não é? E talvez reunir-se ao Sr. Klaus Mikaelson em Nova Orleans, a gente nunca sabe, porque Caroline é endgame, mas eu acho que foi bonito, tipo, a maneira como tudo aconteceu, e a Caroline é que fica ali no meio daquilo tudo a sobreviver e para contar a história. E então é este o fim de Vampire Diaries. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem-me aqui nos vossos comentários o que é que vocês acham de Vampire Diaries, o que é que vocês acharam do último episódio. E então eu fico por aqui. Sou a Ana Teresa, obrigada por terem visto e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!